Em meados da década de 1960, as TVs deixaram de estar em 9% dos lares americanos para mais de 93%. Essa era uma mídia muito nova e as pessoas estavam apaixonadas por ela, mas era um passatempo extremamente passivo. A informação vinha de um jeito para você e você meio que ficava à mercê da televisão. Em 1966, Ralph Baer estava trabalhando principalmente em diferentes tipos de tecnologias de monitores. Ralph realmente se agarrou àquela ideia inicial de fazer mais com a televisão, então algo radical aconteceu. Enquanto esperava um de seus colegas em um ponto de ônibus, ele teve um momento de luz. Ele teve uma grande ideia. Usando televisores como monitores, podemos levar os videogames para dentro de casa. Ele começou a esboçar algumas ideias de um dispositivo em que a pessoa poderia jogar na televisão. A ideia era criar um sistema que se conectasse ao seu aparelho com um interruptor que permitisse mudar o jogo para a televisão. Ele tinha uma visão e ele a executou. Na verdade, ele fez um protótipo funcional. Ele colocou a coisa toda numa caixa de madeira e a chamou de Brown Box. Não tinha cérebro como um computador, eram só circuitos, fios, resistores e transistores que meio que controlavam a imagem na tela da TV, como uma espécie de interruptor de luz avançado, de certa forma. Ele tinha um espaço de laboratório muito limitado para começar a fazer o desenvolvimento desse dispositivo. Inclusive, desenvolver o primeiro jogo. A Brown Box só era capaz de desenhar linhas ou pontos. Havia limitações sobre quais tipos de jogos a tecnologia em si era capaz de fazer. Dado isso, Ralph Baer e sua equipe de engenheiros estavam tentando imaginar um conjunto de jogos baseados no que ele seria capaz de renderizar em uma tela de televisão caseira. Enquanto Ralph Baer buscava um progresso, a 3.000 quilômetros de distância, um ambicioso estudante de engenharia elétrica já pensava no futuro. Nolan Bushnell foi para a Universidade de Utah. Enquanto isso, ele passava seus verões trabalhando no parque de diversões Lagoon, em Farmington, Utah. E seu primeiro emprego lá foi basicamente consertar as máquinas de fliperama. Fliperamas, na época, eram de dois tipos: uma máquina de pinball ou jogos eletromecânicos. Eram máquinas bem complicadas. Elas quebravam constantemente. Acho que vendo aquilo e estando naquele espaço, ele percebeu, ei, dá para fazer dinheiro com jogos. Mas, ao mesmo tempo, ele também jogou e foi exposto ao Space War. Disponível apenas em universidades selecionadas, Space War requeria uma tecnologia que o público em geral não teria acesso. O MIT tinha acabado de receber um PDP-1, que foi um dos primeiros tipos de computadores antigos. Tinha uma tela, o que era incomum para computadores na época. Então, vários alunos de lá pensaram, uau, o que a gente pode fazer com este computador incrível com uma tela? Então, eles decidiram fazer um jogo sobre, basicamente, dois foguetes espaciais tentando atirar um no outro em volta de uma estrela. Bushnell pensou, e se a gente pudesse pegar o jogo Space War e pensar numa forma de transformar isso num produto, algo que as pessoas pudessem colocar moedas para jogar. O Space War ficava numa máquina de universidade muito cara, custava centenas de milhares de dólares. E ele disse, esse jogo é incrível. E se eu pudesse pegar esse jogo e colocar num fliperama, eu ganharia milhões. Enquanto Bushnell estava refletindo, Ralph Baer estava determinado a descobrir o jogo certo para sua Brown Box. Precisamos de alguma coisa mais simples. Ralph Baer sabia que podia criar formas, manipulá-las horizontalmente ou verticalmente, manipular a velocidade com que se moviam. Mas era só isso.